Boa noite. Tô super feliz de estar aqui com vocês e eu trouxe algumas coisas para a gente conversar, principalmente porque eu ouvi umas polêmicas essa semana. Então, aliás, essa semana aconteceu muita coisa. A primeira coisa, sexta-feira da semana passada, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso para as empresas vai mudar muita coisa. Outra coisa que aconteceu recentemente foi o caso de um jovem que foi preso de maneira injusta, por causa de reconhecimento facial, e tantos outros casos que sempre acontecem, e aí começa: "Ah, por que que isso está acontecendo? Não, a inteligência artificial ela não pode ter viés", mas onde está o viés? Então nós vamos conversar sobre dados, sobre como que eu vou criar mecanismos justos e principalmente vocês que estão na faculdade, é super importante vocês entenderem as medidas de justiça. E aí eu vou compartilhar a minha telinha, porque, para que vocês vejam a minha apresentação, então só um minuto, porque eu preciso mudar de tela. E também me apresentar, né, porque eu consigo começar a apresentação falando pra caramba, e eu só esqueço de me apresentar, mas assim, então, para quem não me conhece, eu sou a Dani Monteiro. Meu nome é Daniele, né? Mas assim, todos os meus amigos me chamam de Dani, e então estejam à vontade para me chamar assim também. E eu gosto muito de trabalhar com dados, gosto muito de trabalhar com bancos de dados e tenho alguns aninhos aí de experiência. Então eu vou contar para vocês algumas coisas da minha experiência e algumas coisas que eu tenho estudado e visto aí no mercado. Então, esses são os meus contatos, Dani Monteiro DBA. Vocês vão me achar em todas as redes sociais. Estejam super à vontade para me adicionar, podem me procurar. Eu demoro para responder, mas eu respondo sempre, tá? Então, fiquem à vontade para falar comigo. A Dani Academy, que é uma plataforma que eu criei para ensinar bancos de dados. Então, por que que eu criei a Dani Academy? Porque eu sentia falta de métodos de ensino mais leves. Então eu resolvi criar, já que eu não achava, nenhum curso que fosse do jeito que eu acho que seria legal, eu criei o meu. Então também todos convidadíssimos para conhecer aí a Dani Academy, e o DB for Beginners, que é o meu blog, onde eu escrevo sobre bancos de dados, mais focado em desenvolvedores, né, e desenvolvedores iniciantes, porque banco de dados não precisa ser uma coisa chata, pode ser bem divertido. Vocês devem ser bem mais novos que eu, né, então eu vou mostrar para vocês a Super Vicky e contar para vocês que eu, há muito tempo atrás, tinha uma série, essa menina fofa é um robô, e ela faz tudo o que você imagina, e ela tem uma força, e ela dá umas respostas, assim, super diretas, sabe. E eu era apaixonada pela Super Vicky. E quando eu era criança, eu falei para o meu pai que eu queria, meu pai trabalhava com eletrônica, e eu sempre falava que eu queria construir uma Super Vic, e ele fez a besteira de dizer que quando eu crescesse eu podia tentar construir. O fato é que eu cresci, meio sem querer fui para a área de tecnologia, fiz mestrado, na USP, e não consegui criar a Super Vic. Porque e é engraçado que eu sempre pensava, né, tipo: "Ah, inteligência artificial, vou criar um robô", então a inteligência artificial para mim, o que eu associava sempre foi a Super Vic. E na realidade a inteligência artificial para mim é isso, tá. São vários conceitos, é esse pincher fofinho sempre tentando avançar em mim. Por quê? Porque desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia, na realidade desde que eu comecei não, eu já tinha alguns anos, eu comecei a ver que a tecnologia ela impacta na vida das pessoas. A gente sempre acha que o impacto na vida das pessoas vem dos médicos, dos enfermeiros, que, claro, impactam diretamente. Mas os meus sistemas, por exemplo, eles não impactam o meu usuário de negócio, eles vão impactar uma pessoa. Eles vão podem impactar a vida de alguém, as esperanças de alguém. Então,
sempre tem um desafio novo e os desafios estão sempre avançando, assim, na gente, é mó legal domar estes bichinhos. Então, falando um pouquinho mais de mim, por que que os bichinhos avançam em mim? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, eu ganhei alguns prêmios dentro e fora do Brasil. Da Microsoft eu ganhei o Regional Director e o MVP. Fiz alguns cursos para o LinkedIn Learning na Áustria, ganhei o prêmio William Zola da MongoDB e ganhei um monte de coisa. Então, é um assunto que eu sempre estou abordando por diferentes ângulos. Hoje nós vamos falar sobre fairness. Então, vamos começar nossa conversa falando sobre Google. Se você digitar mulher de sucesso no Google, essas são as imagens que vão aparecer. E, gente, não estou falando ainda sobre nada demais. Estou falando sobre uma consulta no Google. Aparecem várias mulheres, mas por que não apareceu a Maite Lourenço na pesquisa do Google? A Maite foi a primeira mulher negra a aparecer na capa da revista Exame, mas ela não aparece como uma mulher de sucesso, na definição de uma mulher de sucesso. E se eu olhar, tá, você pode falar assim, aparecer na capa de uma revista não é ser uma mulher de sucesso. Então, a gente começa a pensar no currículo da Maite e ver a definição de sucesso. Consequência exitosa ou positiva, carreira de sucesso. Poxa, BlackRock representando o Brasil fora e vários eventos acontecendo, acontecimento favorável, resultado feliz. Então, seguindo a definição, sim, a Maite é uma mulher de sucesso, mas ela não aparece na consulta do Google. Eu usei alguns documentos, né, alguns estudos, estudos da Harvard, para a gente ter essa conversa. Então, nada aqui saiu da minha cabeça. Aliás, gente, eu não conseguiria também, tá? Outro problema, fazendo a análise desta imagem, quando a mão que segura o objeto é uma mão negra, ela vai apontar o reconhecimento de imagem, está falando que é uma arma. Quando a mão que segura o objeto é uma mão branca, aparece como um termômetro. Então a gente começa a ter um problema, porque se é o mesmo objeto, na mão de pessoas com a cor da pele diferente, opa. Mas isso ainda é uma dedução. Então, vamos continuar a nossa conversa. A gente precisa pensar que quando a gente trabalha com dados, as pessoas confiam na nossa empresa. Então, é uma relação de confiança. As pessoas fornecem dados que você vai armazenar, vai ter responsabilidade sobre eles. Então, você pode armazenar seus dados em um banco de dados. Esse banco de dados pode estar dentro da sua empresa, pode estar na nuvem. E se estiver na nuvem, esse dado pode estar em qualquer lugar do mundo, num data center que não vem ao caso. Por quê? Porque você paga para. Você está pagando pelo armazenamento e não para saber onde está. Você precisa que esse dado esteja disponível quando você precisa dele. Outra coisa importante, quais são os seus dados? Né? De onde eles vêm? Como que você sabe se esses dados são adequados ou não para a sua realidade de negócio? E aí, que semana passada, que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz uma série de novidades, mas principalmente tratando dos dados de pessoas físicas, de cidadãos brasileiros. Então, ela traz punições, ela traz multas que podem ser muito prejudiciais para as empresas. Por quê? Dependendo da empresa, é mais caro ter que assumir que teve um vazamento de dados do que pagar a multa efetivamente. Então, eu tenho risco financeiro, risco de imagem, se vazar algum tipo de dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados também, ela traz uma coisa bem bacana, que é a definição clara do que são dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais, qualquer dado que identifique um cidadão brasileiro. Dados sensíveis, um dado que possa trazer preconceito para um cidadão. Então, DNA, religião, gênero, são dados que podem trazer preconceito.
Outra coisa importante é que a gente fala muito de ter dados, a gente fala muito de big data, fala muito de inteligência artificial, mas a etapa onde as empresas mais gastam dinheiro não é na criação do modelo, é na limpeza dos dados. Por quê? Porque entra qualquer dado, as empresas saem pesquisando, comprando dados, mas esses dados nem sempre têm a qualidade esperada. Então, os processos, quem aí quer trabalhar com dados, eu vou contar uma notícia triste para vocês. Vocês vão passar boa parte do tempo fazendo o quê? Limpando os dados, deixando esses dados adequados para que eles possam ser usados. E por fim, a última palavra mágica é risco. Por quê? Porque quando eu escolho manipular os dados com uma determinada tecnologia, a minha empresa tem que responder muito rápido, porque o concorrente já está respondendo. Então, eu tenho que usar os dados que eu tenho para responder questões de negócio, para trazer vantagem competitiva, mas eu não posso colocar minha empresa em risco. Então, é preciso tomar cuidado, porque sim, é um risco. Então, vamos conversar um pouquinho sobre preconceito e justiça. Porque agora a gente começa a dizer, e isso é um estudo da Harvard, que os algoritmos podem ter os mesmos preconceitos dos seres humanos. E aguardem que a gente vai entender melhor o porquê disso. Um caso muito interessante é o Compass, um caso muito triste na realidade. O Compass, ele mede a probabilidade de um determinado réu voltar a cometer crimes. E ele foi usado em vários estados nos Estados Unidos. Então, a pessoa ia pedir liberdade condicional e ela passava pela análise do Compass. E começaram a ver que, assim, pessoas negras, o Compass quase sempre dizia que voltariam a cometer crimes, e pessoas brancas, a taxa era muito menor. Então, isso acendeu opa, está sendo justo? Por quê? Porque um algoritmo justo, ele toma decisões semelhantes para indivíduos semelhantes, né? Então, a decisão independe da raça da pessoa, a decisão independe de onde essa pessoa mora, a decisão independe do gênero ou de qualquer informação sensível dessa pessoa. E se o meu algoritmo está tomando decisões, que é o caso do Compass, ele está tomando decisões com base na cor da pele, a gente tem um problema. Né? Por quê? Porque os dados que nós estamos fornecendo para o algoritmo, e aí a gente começa a entender por que falam, o seu algoritmo está sendo racista. Porque os dados estão descrevendo diretamente as escolhas que foram feitas na sociedade. Então, os mesmos dados da sociedade, uma sociedade injusta produz dados injustos. E aí, o que vai acontecer? Produziu dados injustos, eu vou usar esses dados para fazer o treinamento dos meus algoritmos, e o meu algoritmo vai tomar decisões injustas com base naquilo que foi aprendido. E aí a gente tem um problema. É aí que mora o problema da inteligência artificial, e é aí que a gente tem que tomar cuidado com trabalhar com tecnologia, trabalhar com dados e o impacto que isso traz na vida das pessoas. Porque nem sempre a sociedade como um todo está preparada para enxergar esses pontos. Então, não é uma questão de dizer o mundo é ruim. Porque o mundo nem enxerga muitas vezes que nós temos problemas com os dados, só enxerga quando vai fazer um estudo estatístico e aí começa a perceber que tem alguma coisa errada. Então, precisamos tomar cuidado. E aí, a gente entra num conceito que todo mundo fala muito, precisamos de uma empresa diversa, mas diversidade não é a empresa fazer um carinho nas minorias, diversidade é uma questão essencial para praticamente todas as empresas, e quando eu falo de dados, é mais importante ainda. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo que aconteceu com a Nikon. Nikon ou a Canon, uma dessas empresas de máquina fotográfica tinha um algoritmo que detectava quando a pessoa estava piscando. Funcionava muito bem. Até que pessoas orientais começaram a, a utilizar a câmera e sempre detectava que essas pessoas estavam piscando. Qual que é o problema? Quando esse algoritmo foi treinado, não tinha dados de pessoas orientais, então o algoritmo não reconhece os olhos de uma pessoa oriental.
E aí, por isso que ele dizia: "Ah, tá com o olho fechado". Então, eu preciso ter diversidade para produzir dados mais diversos para que meus algoritmos entendam essa realidade, entendam outras informações. E por que que existem vários estudos provando que os dados reproduzem a nossa sociedade? Porque, por exemplo, eu, Daniele, eu assisti uma vez um jogo de beisebol e não entendi nada. Como é que eu vou escrever sobre beisebol? Se eu estiver estudando ou escrevendo um artigo ou quiser criar um algoritmo para prever qual time que vai ganhar ou que vai ter mais pontos na Liga Americana, e nem sei se chama Liga. Cara, eu não tenho dados, eu não tenho conhecimento para produzir dados confiáveis sobre esse assunto. Então, a gente tem um problema grande de qualidade. E aí, nesse caso, como que eu vou ter dados que possam ser usados? Quando eu tenho pessoas que entendem de beisebol. Então, por isso que eu preciso de diversidade, eu preciso de pontos de vista diferentes, eu preciso de vivências diferentes para que eu consiga ter uma massa de dados mais confiável. Falando pra caramba, né, gente? Alguns conceitos, assim, que a gente não consegue fugir muito, tá? Amostra distorcida. Por quê? Pode acontecer justamente isso, eu ter mais dados de uma determinada com uma determinada característica do que com as outras. Então, isso pode ter vários problemas. Exemplos contaminados, então, olha, dados, com o viés humano, e aí é meio direto. Recursos limitados, a quantidade quando eu falo de inteligência artificial, quando eu falo de big data, eu preciso de uma quantidade grande de dados, e eu preciso que a quantidade das informações seja representativa. Então, se eu tenho um grupo minoritário e a quantidade de dados for muito menor do que a do grupo majoritário, então o sistema vai ter uma precisão eh, muito menor nesse grupo minoritário, e eu tenho um problema. Então, disparidade no tamanho da amostra também, então, quantidade de dados muito grande, muito diferente essa proporção do que existe. E, gente, esse é o Charlie adora participar de palestras, então ele está aqui tentando chamar minha atenção. E proxies, o que que acontece? Vamos supor que o atributo cor da pele, ou o atributo raça, ou o atributo hã, residência, bairro de residência, estejam sendo usados. Vamos pegar cor da pele. Então, eu vou tirar esse atributo cor da pele do meu algoritmo, do meu dataset, porque este atributo ele pode estar contaminando a minha amostra ou distorcendo o resultado. Não adianta eu tirar um atributo se eu, por exemplo, eu tenho um outro bairro, ou estado, ou cidade, que é um proxy para essa informação que pode causar, esse desequilíbrio nos dados. Então, tomem cuidado. E aí, gente, tudo bem, eu falei até agora que os algoritmos, quando eu falo de inteligência artificial, eu estou fornecendo dados para um algoritmo, e esses dados são de treino, e de teste. Por quê? Para que esse algoritmo aprenda alguma coisa, ou seja, execute alguma coisa numa velocidade cada vez mais rápida, sem que eu tenha que programar cada um dos ifs. Tranquilo até aqui. Eu contei também para vocês que eu queria construir a SuperVic, mas eu não consegui. Eu falei para vocês que eu forneço dados e eu preciso que esses dados sejam diversos. Por quê? Para que a minha amostra seja diversa e eu tenha dados com diferentes pontos de vista, diferentes vivências e diferentes situações. Mas, até agora, e isso eu aprendi muito no mestrado, gente. Fazer mestrado é uma experiência bem legal. Primeiro porque eu achei que eu sabia muita coisa e no mestrado eu descobri que eu sabia bem pouca coisa. Depois porque eu tomava várias invertidas da minha orientadora. Mas o mestrado começou a me ensinar que eu só posso que eu só posso não, mas que eu devo tomar muito cuidado com afirmações que não geram medidas. E na minha pesquisa eu falei sobre qualidade de dados, e eu precisava conseguir medir
né, a qualidade dos dados. E isso para mim, para algumas dimensões de qualidade, eram super difíceis, tipo, como que eu vou medir a acurácia? Né? Como que eu vou medir se esse dado é atual? E isso foi muito complicado. Mas uma das lições aprendidas foi que eu preciso conseguir medir qualquer coisa que eu queira avaliar. E uma coisa que é muito interessante é saber que eu posso formular, posso metrificar a justiça. Por quê? Para verificar, para ver se os meus dados condizem com a realidade ou se esses dados não vão ser injustos. Então, se eu consigo medir, é muito mais fácil de eu avaliar. E aí que está a sacada, gente. Não tem uma fórmula perfeita, então existem vários estudos para medir o que é a justiça, né, e fórmulas matemáticas que mostram o que é a justiça. Tem várias definições, então essas definições elas são bem legais, porque para utilizar dados justos, eu preciso atender alguns requisitos. Então, por exemplo, as probabilidades têm que estar equalizadas, eu preciso de igualdade de oportunidades, então se eu tenho, uma massa de quando eu estou falando do Compass, eu tinha pessoas brancas e pessoas negras, a probabilidade tinha que ser a mesma. A paridade demográfica, então, a taxa de aceitação desses 2 grupos tinha que ser igual. Eu não devo incluir atributos sensíveis, e aí já fica um ponto de atenção que, ok, eu não devo incluir um atributo sensível na minha amostra, mas às vezes eu vou precisar incluir. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado. Então eu tenho várias definições, vários requisitos para atender à justiça, para dizer que os meus dados são justos. Qual que é o problema? Eh, Vamos supor que eu decida não utilizar o atributo sensível, cor da pele, mas eu posso ter um trade-off do quê? De perder um pouco da precisão. E dizer assim: "Ah, meu algoritmo é imparcial", gente, é um pouco complicado. Por quê? Porque é um desafio social, não é só um desafio técnico. Então, lembra da diversidade? Novamente, eu preciso aqui de outros pontos de vista para conseguir tentar chegar perto da imparcialidade. Eh, Outra coisa importante é que tem algumas métricas de justiça que elas não vão ser atendidas simultaneamente. Então, por exemplo, eu não posso ter aqui tirar os dados sensíveis e dizer que os atributos, indivíduos semelhantes são tratados da mesma forma. Eu tirei um atributo que caracteriza, então talvez eles não sejam semelhantes. Então, é preciso tomar bastante cuidado com isso, tá. E assim, existem estratégias para mitigar, esse tipo de problema, essa injustiça dentro dos dados. E agora é onde a gente começa a ter a responsabilidade, porque eu sei que eu consigo medir o quanto os meus dados estão sendo justos, eu sei que os meus dados refletem a sociedade, e a sociedade nem sempre, quase nunca, não, a sociedade nunca é totalmente justa. Eu sei que a tecnologia ela impacta a vida das pessoas, e eu sei que eu preciso, dormir em paz, então como que eu vejo, né, como que eu defino se todo o meu trabalho técnico, ele pode ser utilizado? Além de atender os requisitos de negócio, ele atenda também, alguns requisitos sociais. Então, eu preciso medir, eu preciso avaliar, eu preciso saber conhecer a minha amostra de dados. E isso, gente, é uma treta, porque nem sempre as pessoas conhecem as amostras, que elas têm. É muito engraçado, porque a gente começa a trabalhar com dados e chegam algumas solicitações, assim, do tipo: "Preciso de dados de cliente". Ok. O bom engenheiro, ele vai questionar por que que você precisa, como que você vai utilizar, esses dados são adequados, qual a limpeza que eu preciso fazer nesses dados, de quanto em quanto tempo eles vão ser carregados, a origem é confiável, quem vai acessar. Por quê? Porque eu preciso conhecer os meus dados. Porque quando eu conheço os meus dados, eu já tomo
decisões mais acertadas. Então, é uma coisa que, assim, é sempre bom de lembrar. Mas, se eu posso medir a justiça, se eu tenho um monte de dados, eu não quero ficar naquele mundo de tipo: "Ah, e se eu criar uma fórmula mágica?". Não, cara, eu preciso de coisas práticas. Eu preciso ter uma amostra de dados que eu vou utilizar no meu algoritmo e eu preciso validar. Essa amostra é justa? "Ah, essa amostra não é justa. Tá, eu vou perder um pouco de precisão, ok?". Ou "Não, eu preciso de precisão, mas eu reconheço e eu preciso analisar os resultados". Agora eu entro na parte prática, porque até agora é tudo assim: "Ah, ok, os dados estão errados, mas o que que eu vou fazer se eu não posso trocar minha amostra? Como que eu vou saber se na minha amostra tem um conjunto de dados?". Por quê? Porque normalmente eu estou falando de muitos dados. Então, vamos entrar na parte prática? Vamos entrar ali onde que eu preciso como que eu faço para avaliar se os meus dados são justos? Porque se eu consigo medir, então eu tenho que ter alguma coisa automatizada para isso, afinal de contas estamos falando de inteligência artificial e fornecer dados para um algoritmo. Então existe um pacote de Python escrito em Python, pacote de Python foi terrível. Não, é um pacote escrito em Python que permite que os algoritmos, que os desenvolvedores vejam a imparcialidade nos seus dados. Então, ele é composto por um algoritmo e um painel. Então, gente, deem uma olhada no Fairlearn. Quem curte aí colaborar com projetos open source, super vale a pena. Eles têm alguns estudos bem legais. Tem, assim, ajuda muito. Por quê? Porque você usa um algoritmo e você vai começar. Quais os grupos de indivíduos que estão em risco de sofrer danos? Essa é a minha principal pergunta. E eu consigo responder utilizando um pacote que já existe, que já está pronto. Então, eu vou verificar se tem recursos sensíveis e durante a fase de avaliação, essa imparcialidade ela vai ser quantificada. Então, eu vou ter métricas de disparidade para avaliar o comportamento com diferentes grupos, com diferentes proporções, vou validar, calcular a diferença nos valores de diferentes subgrupos, hã, tenho aí disparidade na taxa de seleção, então eu tenho subgrupos diferentes e vamos ver aí as taxas de aprovação de empréstimo, por exemplo. Então, eu começo a testar, avaliar os meus dados antes de colocá-los em desculpa, gaguejei agora, em uso. Então, é um momento da responsabilidade. Por quê? Eu não gostaria de criar um produto, por exemplo, para pessoas de baixa renda, e esse produto começar a negar empréstimos, um produto financeiro, para pessoas de baixa renda, e esse produto e o meu algoritmo vai começar a negar empréstimos para pessoas que moram em determinados bairros. Então, não é essa a minha intenção. Então, como que eu evito, né, porque até agora, o Google, tem vários exemplos aí de racismo. Recentemente teve uma discussão no Twitter, que foi, assim, uma discussão super absurda, onde uma pessoa maravilhosa, toda perfeita, aliás, quem não conhece a Nina da Hora, é maravilhosa, uma cientista, pesquisadora, que domina o assunto de inteligência artificial, racismo algorítmico, vale a pena ser seguida. Ela trouxe uma thread bem importante no Twitter, e é um assunto que desperta paixões. E a ideia aqui não é despertar paixões, é ter métricas, é evitar. Então, claro, tudo bem, gente, vou confessar que é bem difícil não despertar paixões. Desperta sim a minha paixão quando eu falo: "Ah, eu, Daniele, mulher negra que faz parte de uma minoria", me assusto quando eu falo de reconhecimento facial. Por quê? Porque se não tiver algoritmos com rostos de pessoas negras, essas pessoas podem ser confundidas. E quando eu falo de pessoas negras, pode ser meu pai, pode ser meu irmão, pode ser meu tio, pessoas ligadas a mim. Então, isso me assusta de uma maneira, muito
muito grande. Então, por isso que eu comecei a estudar e verificar, tá, como que não basta só me assustar, né? Não basta só trazer medo, porque é uma coisa que se aproxima de mim, mas se está se aproximando de mim, está próximo de outras pessoas dentro da sociedade também, de grupos onde eu faço parte. Então, como que a gente pode evitar? Então, a gente pode evitar tendo amostras mais diversas, amostras mais representativas. Mas como que eu comprovo que a amostra não é representativa? Utilizando um pacote como o Fair Learning. Então, o objetivo é mostrar que a gente consegue medir, consegue avaliar, porque é indispensável, né? É indispensável criar produtos que não aumentem a desigualdade. Então, como que eu vou evitar esses problemas? Então, primeira coisa, eu vou mitigar, vou utilizar o Fair Learn, vou e ele usa, assim, várias restrições. De acordo com o algoritmo, ele vai ter uma funcionalidade, e aí ele vai. Eu acabei de ler uma pergunta aqui que eu adorei. Obrigada, Alice, já vou te responder. Então, ele vai medir os dados e vai dizer: olha, nós temos um problema. Então, vou mitigar. Achei um problema nos meus dados, vou corrigir essa amostra, eu vou avaliar. Essa amostra continua tendo problemas? Não, não tem problemas, agora eu vou testar. Então, eu vou usar esses dados nos meus algoritmos e ver se a precisão continua perto daquilo que é aceitável. Então, isso é bem bacana, é um trabalho bem legal. Eu consigo utilizar os algoritmos de Fair Learning para todas as situações? Infelizmente, não. Tem algumas situações onde ele não atende, então eu tenho uma restrição de paridade de chances equalizadas, eu tenho uma classificação binária, então eu consigo usar o Fair Learning. Existem situações onde ele atende, existem situações onde ele não atende, e aí, gente, o pessoal da academia é super convidado para estudar e melhorar aí o Fair Learning. Eu juro para vocês que eu tento, né, mas assim, tá difícil de eu conseguir colaborar. A Alice me mandou: métricas para limpar os dados são aplicados nos sistemas do governo, por exemplo? Quase nunca, infelizmente. Mesmo porque recentemente eu tenho visto, não sei se vocês conhecem, tem alguns bots que ficam verificando. Tem o do Serenata do Amor, e tem alguns outros bots, que daqui a pouco eu lembro o nome, que eles vão validando os dados do governo, verificam dados de gastos e tal. Não são usados, infelizmente, algoritmos métricas para limpeza de dados. E esse é o ponto preocupante, tá? Porque o não usar implica em dados do governo que podem trazer vieses que podem ser prejudiciais para a população como um todo. Nesse sentido, tem um grupo que eu conheci pelo Twitter, formado por vários pesquisadores, com o objetivo de instruir a sociedade sobre a necessidade de ter dados mais adequados. Eu gosto muito dessa palavra de limpar dados, porque isso me lembra o mestrado, tá? Então, mas é justamente adequar o dado para o uso, né? Então, se eu vou, por exemplo, utilizar os dados para fazer reconhecimento facial, eu preciso de dados de pessoas negras, eu preciso de dados de pessoas orientais, e não só de dados que representem as pessoas que construíram que tem construído sistemas, que tem construído a tecnologia. Preciso de dados de mulheres, preciso de dados de mulheres de várias idades. Então, eu preciso de dados diversos para que eu ensine, para que o meu algoritmo aprenda da forma correta. Então, se o governo tivesse essas métricas, seria maravilhoso. Infelizmente, eu não conheço iniciativas, também, assim, vamos ser justas, né? Eu não conheço grandes iniciativas do governo com métricas para limpeza de dados. E assim, gente, dois algoritmos que são bem bacanas, que um vai pegar o quê? É uma caixa preta. Existem vários algoritmos que, assim, você joga os dados lá, ele faz alguma coisa com os dados e te devolve um resultado. Então, nesse caso, o que ele vai fazer?
Ele vai usar vários conjuntos de dados, né, eh, mais balanceados para utilizar esse algoritmo de caixa preta. E o pós-processamento que ele vai classificar um recurso sensível de entrada, em seguida ele vai transformar para impor algumas restrições. Então, são bem bacanas. E quando a gente fala de inteligência artificial, existem muitas APIs prontas, né? Porque uma coisa que assusta muito quem está trabalhando com quem está entrando na área de dados é: "Nossa, eu odeio estatística, eu vou ter que saber tudo de estatística para trabalhar com data science", ou "Ah, eu não sei programar tão bem e quero trabalhar com inteligência artificial". Nesse caso, eu vou te dizer que, ó, cuidado, tá? Para trabalhar com inteligência artificial, um dos skills que eu acho muito importante é conhecer programação. Não sei programar, vou trabalhar com inteligência artificial e não quero nem saber o que o mundo está me dizendo. Existem APIs, tá? E o que são APIs? Caixa preta mesmo. Tenho lá um componente e eu tenho várias APIs na nuvem, por exemplo, serviços cognitivos lá no Azure. Então, eu escolho uma funcionalidade, por exemplo, eu quero um tradutor. Então, eu vou pegar esse serviço, vou pagar por esse serviço, forneço os dados para ele, e ele vai fazer a tradução e me devolver esses dados traduzidos. Então, existe uma grande tendência da utilização dessas APIs. E aí, gente, essas APIs são o quê? Algoritmos de inteligência artificial que já foram treinados e testados com dados que você não conhece. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado, tá? Quando eu falo de inteligência artificial, é super importante eu ter documentado todo o meu ciclo de vida. Então, quais são os dados, qual foi a precisão que eu consegui no período de teste de validação, quais são as métricas de fairness que eu obtive. Por quê? Documenta qual foi o algoritmo que você usou. Documenta em planilha, em TXT, mas mantenha todo o ciclo de vida, tá, do seu processo documentado. Tomem muito cuidado, porque agora a gente tem a LGPD, então eu preciso tomar cuidado com a exposição de dados. Então, será que eu posso pegar os meus dados de cliente, mandar para a API que está na nuvem e receber esses dados e gerar um relatório? Então, tomem cuidado com os processos para que vocês não tenham problemas, mas as APIs, elas são muito legais, porque elas são muito simples. Então, por exemplo, eu quero fazer, uma regressão linear. Então eu já tenho tudo isso pronto. E eu preciso agora tomar cuidado, com o tanto de coisa que pode acontecer. Por quê? Porque eu perdi o controle sobre os dados que estão sendo usados. Então, eu tenho aí vários algoritmos, várias possibilidades de uso, várias ferramentas, e qual que é a minha responsabilidade como profissional de dados? É garantir que eu não esteja prejudicando a vida de ninguém, que eu não esteja trazendo nenhum problema para ninguém. Então, gente, fairness é um assunto super importante, é um campo de pesquisa super vasto, tem várias informações que são super importantes. É preciso tomar cuidado, né, quando estamos trabalhando com dados, não vamos jogar a responsabilidade na empresa, a responsabilidade é nossa também. Então, utilizem as ferramentas, validem as amostras, e diversidade não é modinha, né, diversidade é uma necessidade para quê? Para que as empresas faturem mais, tenham dados mais diversos e consigam usar essas novas tecnologias da melhor maneira possível. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês.
Quem quer trabalhar com a área de dados, esse campo é super vasto, tem várias possibilidades. Ele vai cruzar com várias outras disciplinas, assim como data science também. Eu preciso toda a parte de inteligência artificial, você precisa tomar bastante cuidado com as suas amostras e quando você consegue conscientizar a sua empresa da necessidade de ter dados mais adequados, então você consegue, desde do começo da cadeia, que é quando você disponibiliza seu sistema, quando você compra dados, você começa você vem desde o começo da cadeia de valor já tendo dados mais adequados. E isso é uma economia de dinheiro enorme. Por quê? Porque dados mais adequados, eu vou gastar menos dinheiro para limpar, menos dinheiro para adequar, menos dinheiro para fazer uma série de validações. Então, é um campo bem legal. Eu quero agradecer muito de estar aqui com vocês, porque foi um super prazer. Esse assunto é maravilhoso, mas o que vocês precisarem de ajuda, o que vocês precisarem falar, entender, conhecer sobre dados, estejam super à vontade para falar comigo, em todos os meus canais aí. Quem não usa o Twitter, gente, super aconselho. Usem o Twitter, lá tem pessoas super bacanas para você seguir, várias conversas muito produtivas, e como as notícias são curtas, você consegue acompanhar de forma mais rápida. Então, quem quiser depois me avisa que eu mando algumas pessoas aí que são super referência, que estão estudando esse assunto e que estão divulgando aí, distribuindo conhecimento para todo mundo. Então, vale super a pena. E eu queria agradecer todo mundo. E quem quiser, vamos conversar, gente. Vamos fazer perguntas. É, quem aí está querendo trabalhar com dados, quem já conhecia esse assunto, o que vocês acham, né, de essas métricas de justiça e, e dados? Quem já conhecia isso? Essa necessidade ou quem já teve problemas, neste sentido. Vocês estão muito quietinhos. Que medo. Uma coisa assim que se vocês não falam, eu vou falando, né, gente, assim, tipo, a matraca. É super importante a gente pensar que, às vezes, principalmente no começo da carreira, a gente tem aquela ideia assim: "Ai, gente, que saco, vou ter que ficar fazendo esse CRUD", né, que são as telinhas, assim, onde você vai incluir, excluir, alterar os dados. Cara, esse é o começo da cadeia de valor, onde você está recebendo dados que vão atravessar a sua organização, então, cara, é super importante, tá. Outra coisa que eu gosto muito de falar para quem quer trabalhar com dados sabe por que eu acho bem bacana? Porque é uma área que você pode aproveitar o seu conhecimento adquirido antes. Então, supondo que você trabalhou numa farmácia há 2, 3 anos atrás. Cara, se você por acaso for trabalhar numa indústria farmacêutica ou numa agência que está trabalhando com marketing para farmácias, cara, todo esse seu conhecimento vai ser aproveitado e você vai poder utilizar. Então, assim, tudo que você. Minha mãe sempre falava, né, que conhecimento nunca é desperdiçado, mas trabalhando com dados, a utilização, você vê de forma muito mais rápida o conhecimento. Então, vale muito a pena ir para essa área. Principalmente, acho que a maioria de vocês está na faculdade. Então, observem, quem estiver procurando, aqui a Marina está fazendo iniciação científica sobre Fernes, ai que lindo. Então, super vale a pena pesquisar esse assunto. A sociedade agradece, né, porque nós precisamos de pessoas que conheçam e pessoas que compartilhem esse conhecimento com outras pessoas, para que quando a gente consegue distribuir,
a informação a gente consegue alcançar e quando eu entrei na faculdade, eu nem queria eu nem queria trabalhar com tecnologia, foi meio que por acaso, porque eu achava que trabalhar com fisioterapia, eu poderia ajudar pessoas. E conhecimento distribuído é a minha maneira de ajudar as pessoas, então eu falo que eu alcancei o meu objetivo. Então, quando a gente começa a falar sobre fairness, eh, a gente colabora não só para mudar a vida das pessoas, então Marina que está fazendo iniciação científica, se quiser vamos mostrar para o mundo que o assunto existe, que o assunto precisa ser observado. Por quê? Porque a gente vai contribuir com outras pessoas e contribuir com a sociedade. Por quê? Eh, por exemplo, os advogados precisam saber que isso existe, que a gente pode ter problema com os dados e na hora de fazer uma defesa ele vai ser muito mais assertivo. E eu estou falando isso porque eu também estou participando de um grupo que tem justamente como objetivo falar mais de tecnologia para advogados. Então, existem várias iniciativas que precisam de pessoas. Então, galera, vocês são parte da mudança que a gente espera na sociedade. E vamos lá, vamos mostrar para o mundo, vamos conversar. E no que eu puder ajudar vocês, gente, é só me chamar.